Olá, vamos começar agora a nossa aula 6, em que eu vou te convidar a ampliar o seu olhar. E eu tenho alguns caminhos que eu, Cecília, uso particularmente, não só na relação com os meus filhos, mas na minha vida como um todo, que me ajuda a ampliar o meu olhar, que me ajuda a rever as minhas perspectivas, que me ajuda intencionalmente, com toda a consciência e presença que eu consigo, mudar a minha forma de ver, mudar a minha forma de olhar para as situações, para os desafios. E como já disse aqui para você, eu sei por que você está aqui. Eu sei o tamanho da dor que vem da angústia, o aperto no coração quando você não sabe como lidar com a sua criança da melhor forma, o cansaço que você fica no final do dia. Sei que uma criança do movimento, ela muitas vezes nos cansa com as necessidades naturais dela, vitais para ela. E eu tenho um exemplarzinho aqui em casa, né, aqui dentro, debaixo do meu teto, e eu sei como o que pode estar mobilizando aí no seu coração. Então, qual é o meu convite agora, nessa aula de agora? Vamos ampliar esse olhar, né? Imagino que até hoje você olhou para sua criança com uma perspectiva bem específica ali, né? Lembra que a gente falou sobre as nossas expectativas, sobre os ruídos externos? Então, baseado na sua história de vida, no que você escutou quando criança, no que você vê no seu entorno, nas suas necessidades de se sentir amada, pertencente, validada, você foi construindo um olhar em relação à sua criança, um olhar em relação à sua relação com ela. E como eu tenho o privilégio de ter um trabalho em que eu escuto pessoas, histórias de vida, escuto outras mães, outros pais, isso é muito rico para mim, né? Porque eu consigo escutar no outro muito do que eu vivo aqui e também posso compartilhar com o outro as minhas vivências em relação aos mesmos desafios. E escuto muito assim, Cecília, mas por quê? Por que comigo, né? Por que o meu filho é assim? E a gente está aqui falando sobre criança do movimento, né? Ou seja, uma criança que tem uma necessidade de expansão, de experimentação, para além quando comparadas com as outras crianças, com os pares, assim. E essa pergunta, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que o meu filho é assim? Por que isso aconteceu? Essa é uma pergunta que vai te mobilizar, vai te levar para o caminho da dor. Por que eu te conto isso? Quando a gente pergunta, né? Por que o meu filho é assim? Por que isso está acontecendo comigo? Implicitamente, a gente se coloca num lugar de vítima, de quase assim, por que, meu Deus? Por que comigo? Por que isso veio para mim? Essa é uma pergunta que não vai te ajudar no melhor caminho. Essa é uma pergunta que, se você se faz, ela vai te fazer com que você atravesse o portal da maternidade, da paternidade, que é inevitável, mas pelo caminho da dor. Por que essa criança faz isso? Por que ela é desse jeito? Por que o meu casamento? Por que o meu trabalho? E eu te convido a ampliar essa perspectiva, mudando a sua pergunta. Ao invés de por que isso acontece comigo? Por que isso é dessa forma na minha casa? O que tem me ajudado muito? Eu tirar a palavra porquê e colocar para quê. Para que o meu filho nasceu com essa potência, com essa necessidade de experimentação, de movimentação? Para quê? Quando a gente se pergunta para quê, a gente sai do lugar de vítima e a gente se coloca no lugar de responsável, de adulto, maduro que somos. Então, para quê? Qual é a aprendizagem? Qual é o que você precisa aprender? Para que o seu filho, que está aí, pertinho de você, está mobilizando tanta coisa dentro, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos para além da maternidade, da paternidade, né? Eu lembro uma vez que a minha vida profissional, ela travou de um jeito que nada acontecia, que tudo que eu fazia dava errado. E eu lembro que eu fiquei muito tempo, por que comigo? Por que só comigo? E eu olhando para o lado, minhas amigas, meus amigos, todo mundo crescendo profissionalmente, realizado. E eu não, tudo devagarzinho, meio travado, e eu com aquela angústia no coração. E aí eu fui mudar essa pergunta, né? Porque quando a gente pergunta por quê, quando eu me perguntava por quê,
eu ficava no lugar da lamentação. Por quê? Que injusto isso. E eu comecei a entender, peraí, o que eu tenho que aprender aqui? Quais movimentos eu preciso fazer para que a minha vida profissional tenha mais sentido para mim, para que ela me abasteça mais? Eu comecei a fazer buscas de curso, e aí eu comecei fui fazer um mestrado, depois fiz o doutorado, e aí fui ampliando os meus olhares, comecei a dar aula em faculdade, e comecei a ampliar ainda mais. Para quê? Para quê? Talvez porque eu estava muito acomodada num lugarzinho ali, esperando tudo cair, né, na minha cabeça, que tudo batesse a minha porta. Não aconteceu. Num determinado momento da minha vida, eu tava com um machucadinho nas costas, que eu sempre passava o dedo assim para arrancar, saía uma casquinha, aí a casquinha secava, nunca saía, eu arrancava de novo. Um dia eu fui numa dermatologista e descobri que não era uma coceirinha, um machucadinho, era um câncer de pele. Só que aquele bem mais simples, que você tira e pronto, acabou. O tratamento está feito. Mas quando veio o diagnóstico de, uau, eu tô com câncer de pele, né? Uma feridinha que deu nas minhas costas, eu chorei muito, fiquei muito arrasada, perguntei por que comigo, por quê? E cada vez que eu me perguntava por quê, eu chorava mais e sentia que tava tudo, que era injusto comigo, com a minha vida. E aí, num outro momento, eu entendi que eu precisava entender, peraí, para que isso aconteceu aqui? Para que isso chegou no meu corpo? De onde vem? E eu comecei a perceber que a minha vida estava uma vida muito corrida, com pouco sentido, estava me alimentando super mal, me exercitando pouco, num nível de autocobrança tremendo. Então, para que veio essa questão na minha vida? Foi para eu aprender, para eu rever minha vida, para eu rever a minha rotina. E um outro exemplo, né? Eu trabalhava na escola dos meus avós paternos, uma escola maravilhosa, com uma proposta linda. E meu avô faleceu, eu assumi a direção da escola junto com a minha avó. E quando eu fui ver, né, como a escola estava, as condições da escola, eu vi que a escola estava bem apertada financeiramente. A gente seguiu mais alguns anos ali, conduzindo a escola, mas depois tivemos que fechá-la, não foi inviável manter financeiramente aquela escola. Mais uma vez, por que não deu certo? Por que comigo? Por que aqui? Quando eu fico nesse lugar, isso me arrasta para o lugar de vítima, é injusto, não deveria ser assim. Eu bato de frente com as coisas como elas são ou como estão. E mais uma vez, para quê? E eu entendi que eu aprendi muito nesse movimento de assumir a direção de uma escola e de organizar tudo, até para conseguir fechar a escola. Eu amadureci muito, eu conheci pessoas, eu desenvolvi algo que era novo para mim. Eu sempre fui uma pessoa que ficava mais calada, lembra? Eu guardava tudo, não falava o que eu pensava, o que eu sentia. E quando eu tive que assumir a direção da escola com a minha avó já era idosa, eu precisei desenvolver habilidades. E fui me tornando mais proativa, né? Fui tendo que me expressar mais, que me apresentar mais. Eu comecei a escrever. Para quê? Quais foram as aprendizagens? Dito isso, em vários âmbitos aí da minha própria vida pessoal, vamos agora aterrissar na sua vida, debaixo do seu tetinho aí. Ao invés de por que meu filho se movimenta tanto, por que meu filho faz tanta bagunça, por que comigo, para quê? Qual é o presente que o seu filho te traz? Qual é o aprendizado que precisa chegar no seu coração? Qual é a entrega? Né? O que você já aprendeu ou escolhe aprender? E talvez, eu sei que escutar isso pela primeira vez pode vir, nossa, não consigo ver nada de bom porque eu tô muito cansada, tô esgotada, tô exausto, tô perdido. E eu tenho algo para te dizer, assim, não sou eu que vou trazer as respostas, mas uma eu tenho certeza que eu posso te dar. O seu filho já te deu um grande presente, né? Só de você estar aqui nesse curso em que a gente está falando sobre o universo da criança do movimento, e não é sobre ela, porque a gente está também juntos mergulhando muito na sua história, você está olhando para o que escutou, para o que vivenciou, está cutucando as questõezinhas aí internas. Você está se autoconhecendo, você está tendo que fazer novos movimentos internos em relação à sua história de vida. Isso está ampliando a sua perspectiva para a sua vida. Só de estar aqui, isso já é um ganho para você, né? Então, busque o seu para quê, ao invés do seu porquê. Isso vai te ajudar a ampliar o seu olhar.
e vai tirar um peso. Você sai do lugar de vítima e entra num lugar de responsável, de adulto maduro que é. E uma outra questão que linka com isso, né, para você ampliar ainda mais. Uma vez eu escutei numa palestra que eu fui a seguinte fala: nada na nossa vida acontece com a gente. Nada na sua vida acontece com você. Nada acontece comigo. Nossa, mas aconteceu isso comigo. Não. As coisas acontecem para você. As coisas acontecem para mim. Pode ser difícil de entender isso, de internalizar isso, mas qualquer desafio nas nossas vidas é para. Teve um momento em que o meu casamento, a gente estava num momento desafiante assim na nossa relação, eu e meu marido, com uma desconexão muito marcante, uma dificuldade de um acessar o outro. A gente até tentava conversar, não fluía, não dava certo. E mais uma vez, mas por quê? Por quê? Não, peraí, deixa eu buscar o para quê. Quais são os movimentos que a gente precisa fazer? Não é que isso está acontecendo comigo, é para mim. Talvez eu preciso me trabalhar mais, eu preciso me escutar mais, me entender mais. E eu sempre digo que os desafios na relação com os nossos filhotes são grandes presentes, são grandes oportunidades se a gente se abre para aprender, se a gente se abre para entender não o que tem de errado com esta criatura, né? O que eu tenho que fazer com esse menino, o que eu preciso fazer para que as condições nessa relação fiquem as melhores possíveis, para que as condições desta criança sejam as melhores, para que ela, daquela sementinha de girassol, ela se transforme na flor do girassol, porque aqui não tô vendo nada de flor de girassol, tá tudo ruim, tá tudo travado. Então é um movimento de sair do lugar de ó céus, porque comigo, e eu sou uma vítima, e de mudar, ampliar o seu olhar com consciência, com intenção. Esse é um movimento intencional, não é simples, não é uma mágica, é uma escolha. Eu escolho olhar, para que isso está acontecendo comigo, né? Tá acontecendo, não é comigo, é para mim. Qual é a aprendizagem? Qual é o ganho que eu preciso tirar disso? Então, para quê? A sua criança aí chegou do movimento. O que é que ela traz de presente para você? O que é que você precisa aprender? O que é que você precisa buscar? E que se fosse uma criança quietinha ali, toda obediente, quietinha, que não dá trabalho nenhum, não mobilizaria em você. Tem presentes aí, né? Tem potências aí. E ao final dessa aula, mais uma vez, abre o seu caderno e escreve: para que esse desafio? Qual a aprendizagem? O que eu já aprendi? O que eu já ganhei com isso? Tá bom?